É possível zerar Separate Ways, a DLC do R4 Remake, usando apenas pistola e faca, e ainda mais sem utilizar cura nessa mesma run? Bom, eu tentei fazer isso sem utilizar nenhum extra, como a munição infinita que a gente consegue com as orelhas de gato, e olha, não foi nada fácil. Então, vamos ver como foi? Bom, eu já comecei aqui escolhendo a dificuldade padrão, para não ficar muito fácil o desafio nem muito difícil, porque no modo facilitado a vida recupera automaticamente quando você está no vermelhinho. Então, não quero essa facilidade, né? O primeiro chefe aqui, o Pesanta, o de capa preta ainda, é até que fácil de derrotar só de pistola, né? Só que eu resetei toda vez que eu tomava dano porque eu não queria começar o desafio já com uma vida baixa. Então eu já ia tomando dano e resetava. E quando eu tava chegando no finalzinho aqui da boss fight dele, quando ele já tava com os clones, ele ficou aqui na frente e deu um ataque, que eu não consegui dar parry, então tive que resetar de novo. Mas na terceira tentativa, no mesmo lugar, eu consegui matar ele com uma facada. E foi até que fácil essa boss fight, né? 3 tentativas. E depois é só pegar todos os itens daqui. Essa segunda parte do capítulo, no castelo, é bem facinha de passar porque você consegue pegar todo mundo no stealth. Então é só aguardar um momento que todo mundo vai estar desatento e você vai passando a faca neles por trás. E foi até que fácil, não consegui chamar a atenção de nenhuma catapulta e já fui pegando todas as pólvoras e munições de pistola que vão ser úteis aqui nessa run. Porque eu só posso usar pistola, né? Eu também fui pegando os tesouros para conseguir as pesetas e vender para o mercador. E assim acabamos o primeiro capítulo, e foi até que rápido, já chegamos no segundo capítulo com 73 balas, mesmo tendo passado por uma boss fight, então acho que eu tô indo bem nessa run. Aqui, quando o cabeça de boi abre a porta, eu já passo correndo de todo mundo, porque eu não quero gastar munição aqui e essa parte é bem chatinha. Então eu tenho que já passar correndo por todo mundo e conseguir de primeira passar daqui sem tomar dano. Só que nessa parte da cabana eu tive que resetar, porque eu tomei uma flechada dessa arqueira. Então eu fui obrigado a recorrer à tática do porquinho aqui, que ele me ajudou. Ele deu um golpe nos canados aqui pra mim, atordoou todo mundo e me fez passar rapidinho. Ainda deu tempo até de eu pegar um tesouro. E assim nós terminamos essa passagem, chegamos no mercador da vila, concluímos o pedido do mercador antes, né? E agora é só vender tudo que tá aqui no meu estoque. Que eu não vou precisar utilizar essas coisas mesmo, né? Então eu aproveito para reparar minha faca tática e upar ao máximo toda a pistola. Só faltou uma de cadência de tiro. Mas vamos para a segunda boss fight. E essa luta não foi tão difícil como eu esperava, né? Foi igual a primeira praticamente. Eu tenho que tomar bastante cuidado com os golpes dele, que dessa vez ele é bem mais perigoso. Que agora ele chama mais clones e ele também fica teletransportando assim, sabe? Então eu tinha que ficar bem atento para conseguir desviar dos ataques no tempo certo, dar o parry na hora certa. E de primeira eu consegui derrotar esse Pesanta, mesmo depois dele chamar o clone umas 3 vezes assim. E com paciência eu consegui derrotar ele, desviando desse ataque, dando a facada e logo depois dando um chute no segundo boss da DLC. E acabamos assim o segundo capítulo, praticamente, né? Agora é só fazer o loot de toda a vila, pegar um monte de munição de pistola aqui que sobrou e todos os tesouros para vender pro mercador e upar minha pistola. E aqui no capítulo 3 nós já vamos para a parte da perseguição do Bitores Mendes, que é uma parte meio complicadinha, né? E olha, eu não sei porque os perseguidores aqui de Resident Evil te agarram assim e te lançam para você conseguir fugir de novo. Tipo, não é mais fácil ele continuar te segurando e ficar, sei lá, te batendo até você morrer, tipo... Não, eles preferem te jogar pro lado e te dar uma chance de fugir, vai entender, né? E olha, essa parte eu precisei resetar algumas vezes, porque eu tomava bastante dano no comecinho aqui, quando os ganados me agarravam, me davam soco. Mas depois de 3 tentativas, né, com o pessoal me agarrando, eu consegui passar, porque o ganado não veio pra cima de mim, ele ficou, acho que parado, né? Então, melhor pra mim. E aqui na parte da fábrica abandonada, eu só matei esses ganados aqui, a maioria no stealth e o outro foi na bala mesmo. E nessa parte da Bella Sister eu acho bem difícil, porque geralmente eu jogo uma flash pra ela não me alcançar, só que dessa vez eu não podia jogar, né? Então eu tomei um dano fugindo dela e tive que resetar. Só que dessa vez eu atraí a maioria dos ganados e o Dr. Salvador pra essa área aqui lá longe, pra eu conseguir correr deles depois e não ser atrapalhado por esses ganados também. Só pela Bella Sister que tá lá, que só ela fica mais fácil de correr, né? Então, assim que ela abre a porta, eu já fico abrindo aqui a alavanca na metade e fujo, dou a volta pelo cenário
quase inteiro aqui na parte de cima e chego aqui, porque ela vai estar dando a volta e não vai me alcançar. Então eu só termino de girar a alavanca aqui, só que quase tudo deu errado, porque eu pensei que já tinha completado o negócio de girar, só que não, faltou muito pouco, e eu quase sou cortado ao meio aqui pela Bella Sister e pelos ganados. Mas por sorte eu aperto o botão de aparar a tempo, consigo dar um parry nesse ataque dela e termino de girar a alavanca para fugir. Olha, essa parte foi bem complicada, hein? E na batalha contra o El Gigante, eu achei que seria um pouquinho mais difícil, só que, eu tive que dar uns retrais, com certeza, mas não foi tão difícil quanto eu esperava. Aqui na primeira tentativa, eu quase tomei um dano desse ganado, mas eu já fugi dele. Daí eu já subi nessa casa, onde ele não podia me alcançar, e fiquei dando tiro até a plaga aparecer, e quando ela aparecia, eu atirava até conseguir usar essa animação da faca da Ada, que é muito legal, parece até um filme isso daí. E olha, eu só vou continuando dando tiro na plaga dele, até eu conseguir utilizar essa animação de novo. Mas o problema é que eu tava errando muito tiro nessa tentativa. Olha isso, eu errei nessa parte principalmente. Eu reparei aqui na edição. Olha isso, todos os tiros eu errei praticamente. Então eu preferi dar até retry mesmo, né? Porque não é possível. Eu poderia conseguir derrotar ele gastando muito menos tiro. Porque eu errei praticamente todos nessa segunda metade da boss fight. Então eu dei retry. Mas daí parece que eu desaprendi a jogar o jogo, né? Porque eu tomei um dano de agarrão dele, tomei uma machadada dos ganados, daí ficou complicado. Mas na próxima tentativa eu consegui derrotar ele com muito esforço, dando bastante tiro nele, subindo nas casas, aproveitando todas as casas ao máximo, né? Porque ele destruiu quase toda a casa aqui dessa vila. E mesmo no modo padrão, essa luta é difícil sim. Não precisa estar nem no modo profissional. Então quando eu consegui dar uns tiros na plaga dele, eu ativei a animação da faca, que foi o último golpe nele, que eu acabei conseguindo derrotar ele. E eu acho que essa é a melhor boss fight do jogo inteiro, que é muito legal essas animações de você subir na casa, dar a facada na plaga, usar o gancho com a Ada, né? É muito legal. Então, eu gosto muito dessa boss fight. Aqui chegamos no castelo, no próximo capítulo, onde o nosso objetivo é pegar 3 itens pro Luiz fazer meio que a vacina pra curar das plagas, né? E aqui eu acabo comprando a nossa nova pistola titular, assim, né? Que vai ser a Red 9, pelo dano excepcional que ela dá. E então, foi só ir avançando aqui no jogo, pegando os itens chaves pra progredir, que é a tinta vermelha, que fica nessa sala onde a Ada encontra o Leon pela primeira vez na campanha do Leon, né? Que é a primeira vez que o Leon vê a Ada. E depois passar por esse lugar que tem a broca gigante nos perseguindo, sabe? E é um lugar que eu achei na minha primeira vez jogando que seria bem difícil de passar, mas não é não, porque a broca gira muito devagar. Então eu tive que infelizmente gastar minhas munições de pistola aqui, ignorar as 2 primeiras armaduras que aparecem pelo caminho, que elas não são obrigatórias, e chegar na pior parte do jogo. Vocês não têm noção do quanto eu sofri nessa primeira luta contra as armaduras, né? Porque eu não queria tomar dano aqui nessa área, mas fazer essa parte sem tomar dano e só de pistola e faca é surpreendentemente difícil. E se você me disser que alguém conseguiu fazer esse desafio no profissional, só nessa parte sem tomar dano, eu não vou acreditar. Foram mais de 20 tentativas e eu levei 1 hora facilmente tentando fazer isso. E sinceramente eu pensei em desistir nesse desafio bem aqui, porque tinha hora que eu conseguia derrotar todas as armaduras, mas eu tava atrás dessa coluna de pedra aí, e quando eu saía pra tentar atirar nos arqueiros, os arqueiros eram mais rápidos que eu e lançavam uma flecha, eles já tinham lançado, não sei, e eu não conseguia desviar. Mas depois de muita tentativa, muito sofrimento, eu consegui passar dessa parte sem tomar dano. E olha, esse dano, se eu tomasse aqui, ia ser muito mais complicado mais pra frente, hein? Agora, na parte do vermelhinho cabeça de bode aqui, foi uma parte que foi difícil também, né? Porque esse capítulo é o capítulo mais difícil do jogo. Tem 2 partes muito difíceis, a da armadura e do cabeça de bode aí. Só que essa parte não é tão difícil quanto a outra, porque aqui é só você seguir em frente assim, procurar ele. E na segunda tentativa, quando ele caiu aqui, eu só enchi ele de bala e peguei a pedra que nos permite progredir no jogo. Agora a gente só resolve esse puzzle aqui e finalmente acaba esse capítulo. Agora a gente só resta perseguir o Luiz na hidrovia. Né, perseguir não, né, porque ele já passou aqui, a gente só segue os passos dele pra fugir. E aqui aparecem os novistadores pela primeira vez, e eles estão até fracos no modo padrão, né, porque com um tiro eles morrem praticamente, a maioria deles. E então, foi fácil essa parte da hidrovia, até chegar na luta contra os 2 garradores, que na verdade é um, no profissional que são 2. E minha estratégia aqui é derrotar o garrador o mais rápido possível, porque se eu demorar muito, eu aprendi isso da pior maneira possível,
eu ficaria muito suspenso a tomar dano dos ganados, porque eles começam a ficar malucos aqui nessa parte, ficam muitos, e eu não quero gastar muita munição. Então eu fui só dando tiro na plaga do garrador, assim que ele consegue sair dessa prisão dele, não sei o nome disso, mas os ganados mesmo assim conseguiram me atingir, não sei como. Então eu tinha que ser mais rápido do que isso, e olha, foram umas boas tentativas, porque se eu errasse um tiro, ele saía desse tempo de ficar stunado assim e partia correndo pra cima de mim. Mas depois de algumas boas tentativas, eu consegui derrotar ele. E agora, sem nem ter tempo de respirar, já vamos para a batalha contra o Pesanta, a última forma dele, e é uma batalha muito legal também que eu acho. Então eu já vou upar todas as minhas armas possíveis aqui, e com 113 munições reservas assim, né, que estão guardadas na maleta, eu fui pra cima enfrentar ele. E essa batalha eu não queria receber nenhum dano, então eu já fui desviando de todos os golpes que ele lançava pra cima de mim, e apertando o botão no timing certo. E eu acho que uma boa estratégia para lidar com ele é usar a faquinha. Sempre que ele estiver perto de você, ele vai ficar meio que parado assim, e isso dá tempo de você usar a faca. Só tem que ficar ligado para desviar dos ataques e dar o parry no momento certo, porque tem hora que ele vai dar esse ataque aqui que é muito difícil de acertar o timing. Então eu tenho que resetar. E tiveram várias outras vezes que eu tinha que acertar o parry na hora certa. Então eu também tive que resetar mais vezes por conta disso. Mas nessa tentativa deu tudo certo, porque eu fui me aproximando dele e acertando inacreditavelmente todos os parries possíveis. E depois de algum tempo ele foi derrotado. E esse Pesanta, assim que eu cheguei na fase 2 dele, ele já veio pra cima me atacando e tirou metade da minha vida. Então eu tive que resetar, e quando reseta volta direto pra fase 1 dele. Então depois de refazer tudo isso, eu já fui dando tiro de primeira nele e tive sorte que ele não partiu voando pra cima de mim no primeiro ataque. Então foi só aproveitar para desviar de todos os ataques, derrotar os novistadores e usar essa animação da faca. Também é muito legal as animações da faca da Ada, né? A Duel Gigante, Sadler e essa são muito boas. E na segunda facada assim nele, ele já foi derrotado. E olha, eu demorei bastante tempo também nesse chefe, mas não foi nada muito difícil como a área das armaduras, né? E aqui na Torre do Relógio, eu só fui derrotando todos os inimigos aqui que apareciam na frente, tentando desviar de alguns, é claro, para não gastar muita munição. E nessa parte aqui, que ficam meio que as ruínas, com as armadilhas tentando se esmagar, eu derrotei um monte de ganado no stealth, pra não gastar muita bala, que eu já gastei muita nas últimas duas boss fights, né? Então, quando eu tomava o dano eu resetava, obviamente, e depois de tomar dano duas vezes, eu atraí esses ganados pra armadilha, pra eu não precisar gastar bala, e eles não me interromperem, e chegamos nessa parte que, é uma parte difícil de novo, né? E na primeira tentativa, quando eu tava quase passando, dizendo de todo mundo, eu pensei que eu ia conseguir, mas olha isso, no finalzinho, o último ganado praticamente, ele me agarrou. Então, na segunda tentativa, ele não me agarrou, eu consegui abaixar na hora que ele ia me dar um empurrão e passei por ele, só depois de subir a escada e utilizar o gancho. Assim, terminamos a sessão do castelo inteira, e pensa numa sessão demorada e difícil, hein? Nossa, foi muito mais difícil esse desafio, acho que foi o mais difícil de todos que eu já fiz no canal. Então aproveita depois desse vídeo e vai lá conferir eu zerando Resident Evil 4 Remake só de pistola e faca e sem cura. E também zerando R2 Remake com esse mesmo desafio. Vê lá, ficou muito legal. E essa parte aqui também foi um pouquinho complicada, porque esse cabeça de boi ficava dando tiro em mim e eu tinha que resetar toda hora. Sem contar os ganados que ficavam no meio do caminho tentando me impedir. Então, eu tive que atrair ele aqui pra baixo e conseguir passar por todo mundo sem tomar nenhum dano nessa vez. E todo mundo ficou lá pra baixo, não sei o que aconteceu com eles. Eles não ficaram me perseguindo aqui em cima, né? Não chegaram a tempo e me deu chance de fugir dessa parte. E chegamos aqui no laboratório dos Regenerators, que eu ignorei o primeiro facilmente. E na volta, onde tem o Iron Maiden, eu desviei do primeiro Regenerator normal. E de primeiro eu dei um parry que, sei lá, cortou o braço dele, não sei. Mas só sei que adiantou pra ele ficar stunado e eu consegui passar e fugir sem tomar dano. E na parte dos teleféricos eu tentei duas vezes, tomei dano. Mas na terceira eu aprendi um jeito de atirar neles de longe, né, que é o melhor a se fazer. E derrotei todos eles, gastando bastante munição até, mas eu tenho muito já. E a última boss fight eu acho que não vai precisar de tanta, né? Então eu gastei algumas munições mesmo e cheguei na parte do Martinico, que ele te persegue, né, na parte dos lasers. Mas essa parte não teve nada de interessante, porque é a mesma parte de sempre, então eu vou skipar ela aqui do vídeo, senão vai tomar muito tempo.
E no último capítulo do jogo tem uma parte que pra chegar no elevador é muito complicado, porque tem muito inimigo e tem a cabeça de boi que fica interrompendo a gente de entrar no elevador. Mas depois de algumas tentativas deu tudo certo nessa área. E pegando mais um elevador aqui, chegamos na área da boss fight final contra o Sadler. E essa boss fight levou um tempinho para ser concluída mesmo, mas não foi nada comparado com a parte das armaduras, que essa parte me traumatizou aqui nesse desafio, hein? Então, vamos ver logo como foi essa parte para terminar esse desafio. E eu comecei já dando vários tiros na cara dele e o dando parry a tempo para conseguir impedir essas investidas que ele dá com os tentáculos, não sei, né? Mas eu acabei tomando um dano logo de primeira, que ele dá esse agarrão que já tira quase toda a vida. Então foram umas boas tentativas que eu já parava nisso. E o resto, os tentáculos atravessavam as paredes, ele usava esse ataque de veneno que tinha que se abaixar no tempo certo. Mas depois de boas tentativas, eu cheguei na tentativa oficial. Então, eu não vou nem falar aqui, é melhor vocês mesmos verem. E assim, depois dessa boss fight impressionante, chegamos na parte final do capítulo, que é basicamente só correr e desviar de tudo. Eu não tava nem mais me importando se eu tomava dano ou não. Só que eu, no comecinho já fiquei com a vida no vermelho, então foi bem difícil de concluir na primeira tentativa. Tanto que depois de um tempo eu até tomei um daninho e morri. Mas de segunda eu melhorei a estratégia de desviar dos ataques e stunar os inimigos. Então cheguei naquela parte que eu tinha morrido com mais vida e aguentando mais tiro para pegar a Rocket Launcher vermelha. E quando eu tava quase conseguindo passar da parte que tinha inimigo, tomei uma bazucada na cara e logo de seguida, nem dando tempo de eu levantar, tomei outra. Então tive que resetar, sorte que o último save tinha sido aqui nessa parte dos novistadores. Então eu já derroto todo mundo da bazuca antes de eu chegar por lá, passo por todos os inimigos e praticamente termino o desafio, porque a partir de agora não tem nenhum inimigo. É só usar o gancho pra passar desses containers voadores aí, não sei. E terminamos o desafio assim. Não foi um desafio fácil, nem de brincadeira. Foi o desafio mais difícil aqui do canal, mas é muito divertido de se fazer, porque a DLC da Ada é muito legal. E, bom, aproveita esse momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Foi bem difícil, né? Então se inscreve aí para ajudar. Aproveita para conferir os últimos vídeos dos outros desafios, como por exemplo zerar o R4 só de pistola e faca, ou zerar até mesmo o R2 só de pistola. Bom, aqui para vocês verem, eu concluí esses dois desafios agora, eu esqueci de mostrar na gravação principal. Mas, valeu, até a próxima!